Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, minhas amadas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês. Louvado seja Deus. Passando aqui para dizer que ainda não troquei a bateria do meu celular, por isso eu não estou fazendo as lives. Mas em nome de Jesus, em breve, nós vamos voltar com as lives. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Peço a vocês que se inscrevam, deixem o seu pedido de oração. Louvado seja Deus, aleluia. Tem muitos vídeos aí da palavra de Deus, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas eu sei que, né, os irmãos e as irmãs gostam mais das lives. Mas em breve, em nome de Jesus, a gente vai estar voltando para a glória de Deus. A palavra de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em Isaías 38, livro do profeta Isaías, capítulo 38. Nós vamos falar um pouquinho, louvado seja Deus, da doença do rei Ezequias, aleluia, e sua cura maravilhosa. Nesses dias Deus quer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a se humilhar, aleluia, diante do Senhor, que nós venhamos descer na presença do Senhor, porque tem muitos querendo subir, tem muitos querendo ficar exaltados, tem muitos já soberbos, mas o Senhor nesses dias de hoje está querendo, aleluia, e procurando verdadeiros adoradores, aqueles que descem, aqueles que se humilham, aqueles que buscam verdadeiramente a face do Senhor. Aleluia, aquele que abre mão, aleluia, do mundo, dos desejos carnais, aqueles que abrem mão da ira, da inveja, do ódio, aleluia. Louvado seja Deus do rancor, da palavra de maldição, dos maus hábitos, aleluia, os maus costumes, aleluia, das suas tradições humanas, que não levam o homem a lugar nenhum. Então Deus está procurando pessoas que verdadeiramente venham fazer a diferença, porque muitos já têm. Aleluia, existem muitos lugares cheios, muitos lugares exaltados, muitos lugares lindos, formosos, mas será que o Senhor está? Será que o Senhor está presente neste meio, neste lugar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, a palavra de hoje está em Isaías, no seu capítulo 38. Eu peço às irmãs que, aleluia, não me perdoe pelos latidos de cachorro, né? Tá tudo silêncio. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, sempre cachorro late de um lado, parece barulho do outro, né? Mas é porque é espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele tenta querer atrapalhar, mas ele está amarrado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. São cachorros de rua, né? E ficam latindo. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor, ela vem nos dizer assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Uma palavra gloriosa da parte do nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ezequias foi aquele que, aleluia, trouxe a reforma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao templo, à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias, louvado seja Deus, ele enfrentou o rei Senaqueribe, louvado seja Deus. Ele enfrentou Tobias, Sambalate, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
todos aqueles, aleluia, que queria afastar ele do propósito do Senhor, do chamado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que ele termina toda a reforma da casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ezequias, ele fica, aleluia, doente, louvado seja Deus. Quando ele estava reformando ali a casa do Senhor, porque todos haviam se afastado da presença do Senhor, louvado seja Deus, quando Ezequias ele remove a idolatria do meio do povo de Deus, Sanaqueribe cerca Jerusalém, aleluia, com todo o seu exército assírio, louvado seja Deus, para destruir Ezequias. Mas às vezes Ezequias começou a orar ao Senhor, e Deus ali, ele dá livramento, porque todo aquele que ora, todo aquele que se humilha, todo aquele que desce, todo aquele que deixa lágrimas no altar do Senhor, Deus, ele responde às orações. Deus, ele não deixa sem resposta, ele dá vitória. E Ezequias, depois de tudo que ele fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele adoeceu. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é fácil enfrentar a fúria do inimigo, não é fácil enfrentar demônios, não é fácil enfrentar o mundo, não é fácil enfrentar esse vício que você está enfrentando, essa luta que você está passando. Não é fácil, aleluia, louvado a Deus, manter um casamento de pé, uma família estruturada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é fácil manter uma porta de emprego aberta, porque a humilhação, aleluia, exige esforço, aleluia, exige sacrifício, aleluia, exige renúncia para tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é fácil. Ezequias enfrentou muitas batalhas espirituais, Ezequias enfrentou muitas lutas e batalhas também fisicamente, no seu corpo, na sua carne, muitas batalhas, muitos contratempos. Mas, aleluia, louvado seja Deus, Deus, aleluia, tinha um amor muito grande pelo rei Ezequias. Deus não havia se esquecido de tudo que o rei Ezequias havia feito um dia na casa do Senhor. Faça a obra do Senhor, faça, aleluia, a obra de Deus com amor. Deus, ele nunca vai se esquecer do que você fez e do que você faz, aleluia, na casa dele, aleluia, para alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra que quando o rei adoece, Deus envia logo Isaías para falar com Ezequias. Aleluia, e Ezequias ele chega e ele se vira para o Senhor, porque o recado de Deus era um recado de conserto. Ezequias ele se afastou por um momento do Senhor, Ezequias fica doente, Ezequias havia se afastado por um momento do Senhor, aleluia, estava soberbo, aleluia, mas Ezequias tinha obras diante do Senhor. Aleluia, como que estão as suas obras diante do Senhor na manhã deste dia? Como que está, aleluia, a tua casa, aleluia, diante do Senhor, tanto espiritual como fisicamente, aleluia. Como que está diante do Senhor a tua casa, aleluia, está em ordem, aleluia, a tua vida espiritual está em ordem, aleluia. Será que Deus pode, aleluia, louvar seja o nome do Senhor Jesus, dar uma olhada em tudo que você fez e achar obras diante dele, feita com perfeição, com amor, com carinho, com dedicação, aleluia. Será, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você tem renunciado? Como que você tem pregado a palavra de Deus? Você tem pregado ela do jeito que ela está aqui? Ou você tem distorcido? Como que tem sido a tua obra diante do Senhor, irmão? Como que tem sido, aleluia, agora para mim, as nossas obras diante do Senhor? E diz a palavra que o Senhor manda o Isaías chegar e diz assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti. Então ele havia andado, mas ele não estava mais. Aleluia, em verdade, com o coração perfeito. Então o coração antes era perfeito, agora não era mais. Antes ele pregava a verdade, mas agora ele não era a verdade mais. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra que ele chorou muitíssimo. Aleluia. Ele diz: eu fiz o que era reto. Então ele havia feito, mas agora ele não fazia mais. E a palavra do Senhor vem e diz, louvado seja Deus, que ele, aleluia, que o Senhor havia, aleluia, ouvido a oração dele. E o Senhor também tinha visto as lágrimas que ele tinha derramado, porque aquela oração aqui foi curta, mas ela foi sincera. Foi curta, mas ela foi uma oração eficaz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aí o Senhor chega e diz assim: olha, Ezequias, eu vou acrescentar para você, porque você fez essa oração sincera, uma oração eficaz. Eu vou acrescentar para você 15 anos. 15 anos de vida, aleluia. E vou livrar, aleluia, das mãos do rei da Síria e vou dar livramento a esta cidade. Aleluia. Então não desista do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Não desista de fazer a obra de Deus, não desista de orar por essa pessoa, não desista de buscar a face do Senhor, porque Deus ele quer lhe dar livramento, aleluia. Deus quer lhe dar saúde, aleluia. Deus quer te dar paz, aleluia. Mas é necessário você descer na presença do Senhor, é necessário você se humilhar na presença do Senhor, é necessário ter um coração sincero, um coração reto, aleluia. É necessário, aleluia, buscar a face do Senhor em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que busca, aquele que confessa, aquele que deixa o seu pecado alcança misericórdia do Senhor, aquele que deixa o pecado alcança a graça do Senhor, aquele que busca a face do Senhor também encontra a face do Senhor, aleluia. Mas é necessário deixar, é necessário largar as bagagens velhas do mundo, é necessário renunciar às práticas mundanas, é necessário, aleluia, deixar Deus ser, aleluia, o dono da tua vida e fazer morada dentro de ti. É necessário que haja convenção, é necessário que haja libertação, é necessário, aleluia, que haja cultos genuínos, pregações da palavra de Deus, aleluia, sem enrolação, aleluia, sem maquiagem, aleluia. A maquiagem é para o mundo, não é para mim nem para você, aleluia. Eu falo da maquiagem mundana, maquiagem que disfarça, que distorce, aleluia, que ludibria a mente das pessoas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele quer te dar vitória, mas é necessário humilhação diante do Senhor. Aleluia, porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E como é que está a minha vida e a tua vida? Como é que está o meu altar e o teu altar na manhã deste dia? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo domingo, uma excelente, aleluia, semana, aleluia, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, que laços venham a ser cortados, que armadilhas venham a ser desfeitas, que arapucas venham a ser caídas por terra, em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na tua vida um excelente final de semana, aleluia. Eu profetizo na tua vida também um começo de semana maravilhoso, aonde o inimigo ele não te alcançará, em o nome do Senhor Jesus. Mas ande no centro da vontade de Deus, porque ele te procura na manhã deste dia e ele te diz: coloque a tua casa em ordem, coloque a tua casa em ordem, porque eu quero te dar livramento, eu quero te dar paz, eu quero te dar saúde, eu quero entrar dentro do teu lar, mas é necessário colocar a casa em ordem. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus.